Mas, e a gente tinha bolado para fazer uma tremenda de uma festa com a igreja, depois uma festa, Sei. mas não deu tempo da gente realizar. Porque foi nesse meio tempo, então? Foi. Porque ela já estava, então, quando vocês casaram, já estava na novela Já, a gente casou antes da novela. A gente casou, acho que antes da novela. Ah, e vocês iam programar tipo uns meses depois. A gente estava ensaiando uma peça enquanto ela estava fazendo a novela, chamada Vem Dançar Comigo, que era o Duda Ribeiro que estava dirigindo, com o João Brandão, que fazia um contraponto, que era o autor e fazia um contraponto. Não, o Duda fazia um contraponto e o João Brandão estava dirigindo. E depois dessa temporada a gente ia ficar 1 ano viajando pelo Brasil, porque ia terminar a novela dela. A minha também, eu estava fazendo Deus Nos Acuda. Ia dar certo, viajar junto. Já viajar junto. E depois de 1 ano a gente... Ia casar, entendi. Ia ter filho. Ia fazer a festa, mas aí tínhamos programado um filho. Porra. Mas não deu tempo e o destino quis... O destino não, mas os assassinos quiseram dessa forma, mas é isso. Caramba. E como que foi isso? Eu sei que é difícil para você estar fazendo 30 anos e deve doer tanto. Olha, quanto... Vilela, eu vou te dizer, foi o momento mais difícil da minha vida. De uma forma sem comparação, né? Sem comparação com absolutamente nada. Se eu começar a falar aqui e me aprofundar, a emoção vem e eu prefiro não me aprofundar aqui, até porque a HBO vai lançar isso, que vai falar com muito mais clareza. Vai ser bem profundo. Eles foram bem fundo. É mesmo? Não pouparam absolutamente nada nem ninguém e trouxeram a verdade absoluta sobre fatos que as pessoas não têm ideia. Porque foi falado muita coisa na época, foi ventilado muita coisa. Foi ventilado que eles tinham um caso, coisa e tal, e pô, a gente provou por A mais B que eles nunca tiveram um caso. Né? Isso nunca me passou pela cabeça. Porque isso, me corrija se eu estou errado, isso era para diminuir a pena, porque se fosse passional, não tem a ver com isso? Ou não só a pena, claro que tem a ver com isso, mas abranda a gravidade do fato na cabeça das pessoas. Não, então... Como se pudesse ser menos pior. Mas exatamente. Por exemplo, como foi o caso de uns jovens que puseram fogo numa doméstica lá no Rio de Janeiro, alguns anos atrás, e a desculpa que eles deram foi assim, eu pensei que ela fosse uma prostituta. Ou seja, então podemos pôr fogo em prostitutas. Cara, que justificativa absurda. Não tem nada mais absurdo. Então, se ele... então teve isso também de abrandar a opinião pública. Abrandar a opinião pública e abrandar a pena também. E eu me lembro até hoje, isso não me sai da cabeça, quando a Glória chegou para mim e falou assim, depois que a gente já sabia tudo que estava acontecendo, tinha acontecido, ela falou assim, nós temos que arranjar um advogado. Eu falei, como assim, Glória? Tem que arranjar um advogado para quê? Porque eu tentar relembrar a linha do tempo. Porque no começo, vocês nem desconfiavam dele também, né? Não, mas a gente soube dele muito rápido. Muito rápido. Qual foi? A notícia chegou para você como? A notícia chegou para mim que eu fui ensaiar e ela não apareceu no ensaio. Era o que? À noite? De dia? Era de noite, 8 horas da noite. Tá. E eu saí da minha gravação, passei na Taikon, que era onde ela gravava, já não tinham mais os carros. Eu fui embora para casa, chegou em casa, ela não estava lá, eu falei, foi estranho. Aí, falei, eu acho que foi o pneu. Voltei para o caminho, 2 caminhos, já não estava lá, voltei para casa, liguei para a Glória, liguei para as pessoas amigas, falei, não sei da Dani, não sei da Dani. Aí eu fui para o ensaio, ela não está aqui, não está no ensaio, não está no ensaio. Então, vou voltar para casa. Quando eu cheguei em casa... Tinha celular na época? Era 1992. Só a Glória tinha celular. Pouquíssimas pessoas tinham celular. E aí eu passei na casa da Glória, a Glória falou, não estava aqui, não está aqui, não está aqui. E aí todo mundo começou a ficar preocupado. E eu sempre tive moto, eu comecei a nem conseguia mais andar na moto, porque eu estava muito nervoso, porque... Não era comum atrasar ou não dar notícia. Desapareceu por 2 horas, 3, foi uma coisa de louco. E aí a Glória me prestou o telefone dela, e aí fui eu, o Duda e vou lembrar, enfim, fomos lá para minha casa. Aí quando chegamos em casa, a atriz estava fazendo a mãe dela. Aí quando chegamos em casa, o porteiro do prédio, eu morava no apartamento, falou assim, olha, o policial da 16ª teve aqui, pediu para você dar um pulinho lá. Eu falei, graças a Deus. Para você foi um alívio? Foi, porque eu falei assim, ela está detida. Nunca... Entendi. Não podia passar na minha cabeça que a minha mulher tinha sido
Tinha ou roubado, ou assassinado, nada. Aí quando eu cheguei na delegacia, eu falei assim, olha, eu já muito nervoso, né? O delegado ali em pé, um delegado jovem, falou assim, eu tô aqui porque passaram na minha casa e disseram para eu vir para cá. Eu sou marido da Daniela Pérez, aqui o senhor é marido, assim. E a senhora quem? Ela falou, a senhora é a mãe? Ela falou assim, a atriz, como é o nome da atriz? O Lene pode procurar quem fazia a mãe da Daniela na novela. Não, é grande amiga minha, mas eu tô com um branco aqui, é incrível. Não, tudo bem. Ela falou assim, não, eu sou mãe na novela, então eu queria falar com a senhora. Eu falei, o que o senhor pode falar para uma amiga que não pode falar para o marido? Aí ele falou assim, o senhor mantenha calma, por favor. Aí eu fiquei, porra, ali, igual um doido. E aí tinha um policial ali, ele falou, fui eu que fui na sua casa. Você foi na minha casa? Porque eu encontrei o seu carro. Você encontrou meu carro aonde? Encontrei o seu carro lá em direção ao Recreio, que era um lugar totalmente diferente. Você encontrou o carro lá assim e minha mulher? Ele falou, não sei. Aí eu peguei, a Glória tinha me emprestado o telefone. Mas você sentiu nele que ele sabia ou não? Não. Ah, tá. Aí eu liguei pra Glória e falei assim, Glória, a Dani foi sequestrada. Putz. Que encontraram o carro dela. Ela não tá lá. Não tá lá, foi sequestrada. Volta Marilu Bueno. Marilu Bueno fazia banho. Marilu volta e falou assim, Raul, você tem que ser muito forte. Mas a Dani não tá mais entre a gente. Putz. Aí, claro, eu me desesperei. Foi de sequestrada pra morta. E aí o que eu fiz? Imediatamente eu fui no cara, no policial. Tá. Aí falei assim pra ele, o carro tá muito amassado? Ele falou assim, amassado? O teto amassado, as laterais amassadas? Falou, não. Você achou que podia ter sido acidente de carro? Eu falei, capotou. Eu falei, o carro não tá amassado? Não tá amassado. Não houve nada com o carro? Falou, não. Eu falei, minha mulher foi assassinada? Ela falou assim, não sei. Aí eu falei, eu quero ir lá. O cara falou assim, não, você não vai, eu vou, eu quero ir saber onde é que é. O cara falou assim, você vai, mas você não pode pôr a mão no corpo dela. Putz. E eu falei, não tem problema, eu não ponho a mão no corpo dela. E tava eu, o irmão dela, que hoje é advogado, o Rodrigo, a Marilu e o Duda, mas acho que o Duda nem foi, porque ele não teve condições. E a Glória até então estava na casa dela. Estava na casa dela, quando eu falei que a Dani tinha sido sequestrada, ela estava indo para a delegacia. Tá. Aí quando eu cheguei lá, eu vi a Dani. Aí eu estava chorando muito, né? Aí eu parei de chorar. Eu parei, fui ali, olhei. O irmão dela não quis ir ver. Aí eu fiquei olhando assim. Achei aquilo tão estranho, Vilela, tão tridimensional, tão outra dimensão, sabe? Aí eu saí dali, cheguei pro Rodrigo, irmão dela. A situação toda. Ah, tá. O corpo, o que eu estava sentindo, a energia que estava rolando ali. Aí eu cheguei para ele e falei assim, Rodrigo, não é a Dani. Ele falou assim, não, desculpa, deixa eu te explicar melhor. É o corpo da Dani que está ali, mas ela não está mais ali. Eu tive uma nítida sensação. Eu sou espiritualista, não sou praticante, mas eu falei assim, mas eu tive certeza de que a alma dela estava sofrendo ali. Porque você não é tirado do seu corpo com 22 anos, velho, com a violência de 3 facadas no pescoço e 18 no coração, e você parte normal. Ninguém precisa me explicar isso. Eu não preciso ir a nenhum centro, nenhum... É uma coisa que... É uma coisa que eu aprendi na hora. Eu li e falei, só olhando. Fudeu. Muito. E claro, você depois... não tinha nenhuma informação ainda de como tinha acontecido? Você já sentiu? Não tinha nenhuma informação. E o que me deixou com muita... Mas como que tava o rosto? Não, tudo... estava normal. Normal, tá. Estava normal. Tinha uns furos aqui, mas eu não sabia o que era. Tá. Eu achei que ela tinha tomado uns tiros. Né? E depois um fotógrafo, ou seja, a polícia diz para eu não pôr a mão. E aí vem um repórter, fotógrafo, e abre a camisa dela para fazer uma foto. Porra, ou seja, é um nível de incoerência, sabe, de outro planeta. Que absurdo. Tanto que o Vitor Fasano
quebrou a máquina do cara, ainda foi processado e teve que pagar a máquina do rapaz. Mas, pô, eu só soube disso meses depois, né? Mas é um nível de... quando eu vi aquelas fotos, eu falei, mas ela não tava assim, com o peito de fora. Ai, entendeu? Os caras Isso é um sensacionalismo, abutre, um nível de sensacionalismo, assim, falta de sentimento, falta de tudo, falta de respeito com a família, falta de respeito com a pessoa, falta de respeito com tudo. Mas ela estava machucada, assim, de hematoma, essas coisas? Não, ela tinha o maxilar fora do lugar. Dá pra ver quando tá fora do lugar? Fica torto? Dá mesmo, porque o cara tinha dado um soco nela no posto, velho. Né? Mas isso tudo você vai ver lá no documentário. Tá. E aí foi muito difícil, eu estava muito fraco pelo mistério. Quem é que pode matar quem matou a minha mulher? Tentaram assaltar ela. Porque a informação que você tinha é que ela estava morta e o carro estava longe do corpo? Não, estava perto. Estava perto. Ninguém sabia quem foi, como foi, quantas pessoas, não tinha informação nenhuma. Mas aí no velório lá eu muito fraco. Porque a não informação te deixa muito fraco, muito frágil. Mas tinha já informação assim, que hora que ela saiu da Globo, tinha câmera? Tinha tudo, tinha tudo. E aí vem a minha mãe, muito sábia, falou, meu filho, senta aqui, eu lá no velório. Você tem que ser muito forte, Deus está... A Daniela está com Deus, está do lado de Deus. Mas quem matou ela foi o Guilherme de Pádua. Irmão. O quê? Irmão. Mas não tinha nenhuma suspeita ainda no ar, nada. Não, eu não tinha suspeita nenhuma. Não, ela tirou isso, ela sentiu isso? Não. Já estava preso. Ah, já? Já estava preso. No velório ele estava preso. Cara, ela te deu a notícia, e aí? E aí eu virei um monstro, velho. Eu imagino. Aí eu virei um monstro. Eu tinha 7 pessoas do meu lado, não tinha nenhuma pequena e ninguém me segurava. Eu andava com os 7, velho. Arrastava os 7. As pessoas disseram assim, o Gasol tentou pular do segundo andar do... Não, é que eu subi no banco, na janela, e os 7 vieram assim, a gente vai cair os 7 lá embaixo, tira esse cara daí da janela. Você desliga, né? Você tem um foco, Irmão, eu tenho que ir atrás desse cara. Eu me transformei ali. Ali eu me lembro dessa sensação bem ruim. Foi... E aí hoje eu rezo a Deus para que a gente tenha saúde, que minhas filhas vivam uma vida boa e que a vida continue. Mas, porra, cara, que... Foda. Nossa, cara. Foda ao quadrado. É isso. O velório... Mas o que? Ele se entregou? Eu não lembro. Como que ele não se entregou. Ele não se entregou nada nenhum. Em nenhum momento. O delegado, quando foi fazer... O policial brasileiro, velho, ele é muito safo. É? Muito. O que a Scotland Yard leva meses para o cara sabe em horas. O cara entrou na Taikon e falou assim, qual é o sistema aqui de... Taikon, o que é? Taikon é um estúdio que a Globo alugava. Ah, tá. Que quando a cidade cenográfica lá, o Projac não estava pronto 100%. Entendi. Então se gravava muito no Taikon, montava as cenografias lá e era tudo interno, não era nada externo. Qual é o sistema das pessoas que entram aqui? Não, a gente anota a placa quando entra e quando sai. Deixa eu ver a lista de placas. Aí o cara viu, e viu uma placa semelhante a essa placa aqui, no mesmo carro. Mesma cor, mesmo carro, placa semelhante. Tipo um número diferente. Assim. Exatamente. Número diferente, mas o mesmo carro. Falei, quem é esse carro? Esse é do fulano de tal. Foi ele que matou. Que era do Guilherme? Na hora. Ele colocou fita isolante? Fita isolante. Aí eles chamaram ele na delegacia. Quando ele chegou na delegacia, que ele entrou, os caras foram no carro. Tava a marca da fita isolante. Putz. Os caras, pode prender que é ele. E aí? Interrogatório. A gente sabe que é você. E ele, não. Aí deu a história. Aí tem uma hora que ele falou assim, então tá, eu vou dizer que fui eu. Mas eu deixei ela lá sozinha, eu fui embora e eu não sei o que aconteceu. Os caras falam assim, não cola. Não fecha a história. Não fecha a história. Então, continua.
Os detalhes você vai saber na minissérie, porque eu não sei todos os detalhes. Tá. Mas ele estava tentando na cabeça dele deixar o mais... Deixar que ele não fosse o suspeito de assassinato. Até que ele disse. Não, ele confessou, mas até falou que ele confessou. Tá. Teve uma hora que ele confessou, que falou assim, fui eu, mas eu estava sozinho. Por que você vai dizer que está sozinho? Ninguém te perguntou se você está sozinho. Nossa, o cara se entregou. Não, o cara entregou de propósito. Ah, você acha que foi de propósito? Claro. Eu achei que ele foi burro e se... Pode ser. Pode ser também. Pode ser. Mas o cara falou, eu não te perguntei que não, o cara não falou nada. Cara, por que o cara falou? Não, eu tava sozinho. O cara falou, tá. O cara saiu e falou assim, ele não estava sozinho, a mulher estava com ele. Na câmera da saída mostrava só ele e a Daniela, não mostrava a terceira pessoa. Não tinha câmera. Ah, não tinha câmera? Não. Tinha o depoimento do advogado Hugo da Silveira que passou e viu 2 pessoas. Mas você vai saber isso tudo lá. Bom. Mas o que eu quero dizer é o seguinte, quando ele confessou que tinha sido ele falou, mas eu estava sozinho. Aí os caras falaram assim, ok. Aí saiu e falou assim, a gente não perguntou se ele estava sozinho, ele disse que estava sozinho, ou ele foi burro, ou ele quer entregar alguém. E ele só quer entregar esse alguém e a mulher dele. Aí os caras foram a Copacabana, pegaram a mulher dele, estava com 8 meses de gravidez. Putz. Ela matou a Dani com 8 meses de gravidez. Cara, isso é... Pegaram ela e falaram assim, olha, pode falar tudo que seu marido já falou tudo. Pode ir falando. Aí ela contou todos os passos que eles deram. Todos os detalhes que eles deram. Todos. Sem tirar nem porra. Vocês vão ver isso tudo lá no documento. Todos. Isso foi filmado ou é depoimento escrito? É depoimento todas as pessoas que participaram, os caras que lá para o carro. Isso é incrível. O que acontece? O Arthur Lavigne, que era o nosso advogado, ele falou uma coisa para mim que eu nunca mais esquecia. Você não consegue provar uma mentira. Você consegue provar uma verdade. Mas aí é o seguinte... Provar uma mentira? Você não prova uma mentira. Você não prova que você esteve num lugar que você não esteve. Ah, tá. Você consegue provar uma verdade, mesmo que você não tenha... A comprovação. Você sabe que isso aconteceu. Então você busca a prova. Ah, tá. E essa prova vai aparecer de alguma forma, rebater. Entendi. Agora, se você disser que você foi a algum lugar que você não foi, você não consegue provar isso. Agora, se você disser se eu sei que você foi naquele lugar e depois naquele, eu procuro a prova. Eu vou nesse lugar e falo assim, tô com essa foto, ele teve aqui, alguém vai ter te visto. Alguém vai ter te visto, alguém vai ter feito, você vai ter feito alguma coisa que chamou a atenção de alguém. Peças, e aí vai faltando aquilo lá. Então ele deve ter passado por aqui, vamos ver se alguém viu. Entendi. Então, quando ela contou toda essa história... Montou o quebra-cabeça. Ela chegou na delegacia, percebeu que ele não tinha falado, fingiu que estava passando mal. Aí fica mais fácil de você montar o quebra-cabeça, porque você já sabe o que aconteceu. Aí vai lá o lance do posto, que falou que foi onde ele bateu e tal, e aí vai montando tudo. Vai montando tudo.